Mas eu venho há 10 anos na sala de aula, especificamente na parte do inglês. Quando o meu filho mais velho nasceu, e agora ele vai fazer 6 anos, eu comecei de forma mais intencional a pensar a criação bilíngue. Eu sabia que eu ia trabalhar que eu queria que o meu filho aprendesse inglês, obviamente, é o desejo de todos os professores de inglês. A maior parte não sabe como esses filhos vão saber inglês, como é que eles vão ensinar inglês para os filhos sem precisar ser professor deles na parte da língua. Mas é o desejo de todo professor de inglês que o seu filho ganhe, né, a língua inglesa ali de uma forma mais fácil. E eu também tinha esse sonho. Mas eu não conhecia nada ainda naquela época sobre criação bilíngue. Foi quando ele nasceu que eu comecei a pensar em criação bilíngue. Então, fui estudando mais sobre esse assunto, sobre como fazer, o que era criação bilíngue, como trazer a língua para dentro de casa. Isso há cerca de 6 anos. Vai fazer 6 anos agora, em janeiro, fevereiro. Não era tão comum quanto hoje em dia. A internet também deu um boom com a pandemia, que a informação parece que se abriu, assim, já era bem, a internet já funcionava muito bem como uma fonte de informação, mas depois da pandemia tudo mudou. Então, veio aí as informações sobre o que era criação bilíngue, comecei a pensar sobre, estudar mais sobre, e a compartilhar isso com as famílias, né? Hoje a gente tem aí o Inglês em Família, que é justamente isso, esse lugar onde as famílias podem se encontrar e aprender sobre criação bilíngue e desenvolver a própria língua inglesa também juntos, tá? Então faz aí, 6 anos que eu venho trabalhando especificamente com famílias. Então é um prazer para mim conhecer vocês aqui. Eu sei que tem bastante gente nova aqui na área, porque eu estou vendo muitos nomes que não eram familiares para mim até então. E é muito bom ter vocês aqui. E agora eu vou chamar a Bruna para se apresentar para vocês também, que está aqui no cantinho para falar um pouco sobre ela e se apresentar para nós. Hello, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz aqui de estar hoje com vocês. Às vezes, né, talvez alguém aqui já me conheça de antes, de muito tempo ali no Instagram, onde há um tempo atrás eu tinha, né, o Criação Bilíngue, que foi um curso voltado para criação bilíngue, bilinguismo. Enfim, já tivemos várias edições enfim, do próprio Criação Bilíngue, depois veio o Baby English, eu vou falar mais um pouco, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre eu falei de criação bilíngue, nem sempre eu falei para famílias. Na verdade, eu sempre fui da área, né? Eu sou professora formada pela Universidade aqui de Brasília, sempre lecionei em inglês e também português para estrangeiros, sempre estive envolvida nessa área. Mas quando a minha primeira filha nasceu, me veio aquele baque, assim, de, nossa, beleza, eu quero que ela saiba inglês, mas eu vou esperar ela fazer, sei lá, 6, 7 anos para eu colocar no curso de idiomas. Eu falei, não, eu quero que ela saiba mais alguma coisa, né? Mas eu só vou poder introduzir também o inglês quando ela já estiver falando, sei lá, com 3, 4 anos, para eu fazer uma aulinha com ela. E para você ver, mesmo sendo da área, muitas coisas eram novidade para mim. Então eu comecei a pesquisar mais ali sobre a criação bilíngue, sobre como trazer o idioma, né, de uma forma natural, porque uma coisa é você dar aula de língua, outra coisa é você viver essa língua, esse idioma dentro da sua casa. No início pode parecer um pouco esquisito, eu não sabia muito bem como começar, apesar de saber inglês, isso é uma máxima que a gente sempre traz, que o importante não é você saber o idioma, não é você começar dominando o idioma, é você ter força de vontade para seguir esse caminho. Isso é o mais importante do que você saber o próprio inglês, é você ter clareza do seu objetivo, né? Então, eu estava até aqui, a gente estava falando, né? A Tainá estava falando, apareceu esse livro que eu estou perto da estante aqui de livros, aí eu lembrei aqui desse livro, Esse livrinho, a minha filha tinha perto, assim, de 1 aninho. Ali no primeiro ano de vida dela, eu ganhei alguns livros, assim, bem simples, né, em inglês, e os livros foram os meus aliados, sabe? Para começar, para destravar, porque no início eu me achava esquisita falando inglês. Quem aí já tentou falar inglês com o filho dentro de casa, parece que a gente no início tá meio forçado, né? Parece uma coisa assim meio performática. E eu sentia um pouco isso. E a leitura foi o que foi assim, foi o elemento primordial para transformar a nossa vivência aqui em casa, foi o que me deu coragem mesmo de seguir,
né? A leitura junto com outras ferramentas da criação bilíngue, mas a leitura com certeza a mais poderosa de todas. Estou aqui, ó, gente, parece até uma sessão nostálgica. Ó. Esses foram os primeiros livros. Olha só o estado do livro que está aqui, ó. Sobreviveu a 3 bebês esse livro. E assim, foi um marco na minha vida, sabe? Eu lembro quando eu pego um livro desse aqui, eu não pego só o livro. Eu tô pegando o primeiro ano de vida da minha filha, eu tô pegando o primeiro ano de vida da minha segunda, do meu terceiro, onde a gente abre, a gente lê, a gente. Enfim, são memórias, né? Que ficam. E a leitura tem esse poder. Hoje a gente quis fazer esse encontro. Porque nós sabemos, né? Muitas vezes a gente fala assim para vocês lá no Instagram, nos nossos perfis, a gente fala assim, gente, é possível vocês viverem a criação bilíngue dentro de casa, mesmo sem saber o inglês. Aí, às vezes, algumas pessoas ficam meio perdidas, assim, mas como é que eu vou ler? Quer dizer, como é que eu vou falar se eu não sei? E a questão da pronúncia, né? Eu não tenho desenvoltura na língua, eu não sei o que eu vou fazer. E a leitura, como eu disse, é um elemento que pode destravar isso, pode tornar tudo mais claro para vocês, tudo mais tangível, sabe? É quando você coloca a mão na massa e você fala, ei, peraí, eu consigo fazer isso aqui. E então a gente quis promover esse encontro aqui gratuito, porém fechado com quem realmente tem esse desejo, tem esse compromisso, fala assim, não, eu gostaria muito de viver isso aqui na minha casa. A gente poderia estar aqui numa live de Instagram, né, Thay? Mas a gente está aqui, inclusive, porque a gente está vendo o nome de vocês, a gente quer que se alguém, né, tiver a vontade aí, em algum momento propício de abrir o microfone, tirar dúvida, abrir a câmera, a gente vê vocês. Esse é o ambiente que a gente quer, né, tratar desse assunto com pessoalidade. A gente trabalha hoje dentro do Inglês em Família com famílias. Então a Tainá sempre fala, e é isso, a gente está em família. Acabei de falar que a Angélica entrou aqui, né? Eu falei, gente, minha filha tinha acabado de acordar, eu tive que ir ali rapidinho. A realidade da casa de vocês é a mesma realidade da minha casa. E é possível, assim como foi possível aqui, como foi possível na casa da Tainá, e como é possível na casa das nossas mais, né? Nem quase, é mais de 300 famílias hoje dentro do clube. É possível e a gente quer hoje entregar um caminho para vocês já sentirem uma diferença. E não dá para a gente falar de criação bilíngue sem falar de leitura em voz alta em inglês, né? Então é isso que nós queremos falar para vocês hoje. Mas antes de entrarmos na parte da leitura, na parte prática, porque o objetivo aqui hoje, pessoal, é que vocês assistam esse encontro e vocês já tenham, assim, de forma bem clara na cabeça de vocês qual é o passo a passo que vocês vão seguir para poder, a partir de amanhã, fazer a leitura em voz alta com os filhos de vocês aí na casa de vocês, tá bom? Antes de entrar nessa parte mais prática, eu quero apresentar para vocês brevemente aqui o Clube de Inglês em Família. O que é isso, tá? Então, aqui é o lugar onde você aprende inglês enquanto ensina os seus filhos. O clube, ele é mais do que um curso. Ele é uma comunidade de famílias que está reunida num espaço onde pode ter troca entre as mães, conversa, aprender inglês, né? E aí nós temos os cursos dentro da plataforma, as trilhas, muitas trilhas para que vocês sigam, que são ferramentas que vão proporcionar e possibilitar que a família de vocês viva a língua inglesa dentro da casa de vocês de forma mais tranquila, né? A gente sabe, olha só, eu e a Bruna somos mães, e nós temos 3 filhos cada uma. E nós trabalhamos. E nós sabemos o quanto é precioso certas coisas no nosso dia que facilitam a nossa vida. O quanto isso é bom, o quanto isso é importante. O quanto para nós que somos mães e temos 1 milhão, gente, se eu pegar qualquer uma de vocês, eu falo assim, ó, Thaís, Milena, que tá aqui, Eduardo, Marcela, fala para mim, se o dia de vocês foi bem tranquilo ou se vocês fizeram um monte de coisas ao mesmo tempo. Não tem uma aqui que vai dizer assim, meu dia foi sossegado, consegui fazer tudo que estava planejado. Eu sei que todas nós temos muitas coisas para fazer todos os dias. Às vezes são coisas da casa, às vezes são coisas com os filhos, às vezes são coisas do trabalho. Então, quando nós temos coisas que facilitam o nosso dia, isso é assim, perfeito, tá? Eu e a Bruna, nós temos vivido o aprendizado de italiano dentro da nossa casa, e nós não somos fluentes em italiano, vocês vão saber informações sobre isso em breve,
Mas nós só estamos conseguindo fazer isso porque nós temos um guia, porque nós temos alguém que já pensou um material antes, que proporcionou isso para que a gente pudesse pegar, confiar, aprender enquanto a gente ensina italiano para os nossos filhos. E o que nós queremos oferecer aqui no Inglês em Família para vocês é justamente essa comunidade que segura na mão de vocês, para que vocês consigam, mesmo com muitas demandas que as famílias têm, que vocês têm, para que vocês consigam vivenciar a criação bilíngue. Cada família no seu ritmo, é claro que cada família tem um ritmo, mas que seja um ritmo contínuo, que você esteja sempre avançando e nunca com aquele sentimento de estou parada, não estou conseguindo, não vai, não flui, hoje eu não consegui, mas que seja um ritmo tranquilo e possível para a família de vocês. É isso que nós oferecemos dentro do Clube de Inglês em Família. Eu não vou me demorar muito aqui nessa parte, quero mostrar para vocês bem rapidamente. Então saibam que tudo que eu vou falar aqui é o resumo do resumo, tá? Então, saibam que é o resumo do resumo para a gente poder ir para a parte principal logo, tá? Então, lá dentro do clube, da plataforma do clube, nós temos uma trilha com várias videoaulas curtinhas, mas que ensinam o quê? Tudo sobre criação bilíngue. Então, ali você vai saber qual que é a diferença entre ensinar inglês, né? O formal, o ensino formal de inglês, educação bilíngue, para a criação bilíngue, qual que é a diferença? Dentro ali do tudo sobre criação bilíngue, nós temos como começar a ensinar inglês para o meu filho de 3 anos, para o meu filho de 7 anos, para o meu filho de 12. São abordagens diferentes. Então, vocês precisam saber isso. É um exemplo de aulas que estão ali dentro. Outros exemplos, o que é aprender inglês, aquisição de língua, aprendizagem, tudo isso nós falamos dentro do tudo sobre criação bilíngue. É um módulo, uma trilha que oferece a base para o que vocês vão viver daqui para frente com os filhos de vocês, tá bom? Depois nós temos também o Baby English. Então, se vocês têm um baby, ou se estão grávidas, se vocês têm bebês aí de 0 a 3 anos, o Baby English, ele é um cronograma. Ele é um guia para você, com coisas para fazer diariamente, steps, pequenas coisas para você fazer ao longo do seu dia, para inserir a língua com o seu filho. E cada coisa, por exemplo, lá na semana 1, por exemplo, tu vai fazer um conteúdo introdutório de saudações, greetings, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Não me lembro agora se é exatamente na semana 1, mas tem isso lá. Então, você vai ter esse guia para o que eu faço hoje. E, além desse guia, tem a videoaula que ajuda vocês com a pronúncia. Então, é um programa de 12 semanas que vai introduzir para o seu baby o mundo do bilinguismo, da criação bilíngue ali com o seu baby. A Bruna, quando fez esse lançamento do Baby English, ela estava grávida do bebê Elias, que agora já fez 1 ano, mês passado. E quando ela fez isso aí, grávida do filho dela, gente, eu não sei como ela conseguiu, grávida eu não presto para nada. Mas quando ela fez esse guia, ela planejou para ter 12 semanas, e pode funcionar com bebês de 0 a 3 anos, algumas mães usam com crianças mais velhas, mas a promessa na época era seu filho falando e entendendo inglês em até 12 semanas. E ela até brinca que tá, né, Bruna? Tá ali a Bruna para não me deixar mentir. E tá na hora de mudar o slogan para seu filho falando inglês em até 1 semana, porque os relatos das mães lá dentro do Baby English foram esses. 1 semana os bebês entendendo e respondendo criancinhas pequenas em inglês. Tá? Então, nós temos isso lá dentro do clube. E temos também o desafio First Steps, que é muito similar ao Baby English, mas com aulas semanais. Uma aula com um tópico de gramática. Então, lá na aula 1, por exemplo, tu vai aprender Double Weight Questions. O que são as Double Weight Questions? Tu vai aprender esse tópico de inglês. E a segunda aula vai dizer para vocês, agora que você aprendeu isso, é dessa forma que você pratica isso com seus filhos, tá? Então, também é um programa de 12 semanas, para serem feitos aí já com crianças a partir de 3, 4 anos. Então, se você não tem um bebezinho que se encaixa no Baby English, talvez você tenha uma criança de 4, 5, 6 anos que se encaixa no desafio First Steps para introduzir o mundo do inglês e da criação bilíngue para o seu filho. Depois, nós temos o iceberg, porque se você não tem um bebê, se você não tem uma criança de 6 anos, você com certeza deve ter um adolescente aí na sua casa. Ou quase um adolescente. E o iceberg é esse programa de inglês também em 12 semanas, com uma outra pegada, né, para adolescentes. Está sendo muito legal, inclusive, de produzir o iceberg, de planejar e colocar ele ali. Cada vez que a gente vê as aulas prontas, pelo menos essa é a sensação que eu tenho.
Eu pego os livros, eu leio com o Edward, eu fico pensando, ai, não vejo a hora de poder fazer aquilo com ele, porque o meu filho ainda tem 6 anos, né? Então, são muito legais, coisas muito importantes também para os adolescentes aprenderem e viverem a língua dentro da sua casa. Então, ali dentro tem atividades dentro desse iceberg, também são atividades de todos os dias. Tem, por exemplo, serviço doméstico em inglês. Qual é o vocabulário que ele vai precisar naquele dia para fazer o serviço doméstico em inglês? Quais são as frases? O que ele precisa saber? Tem a aula na plataforma, que a mãe pode assistir junto com o filho. Esse é o diferencial do iceberg. Não é a mãe que assiste sozinha, ela assiste junto com a criança. Tem o material em PDF, claro, que é o apoio. Tem música, apreciação artística, né? Apreciação musical, desculpa, através do inglês e usando o inglês como uma ferramenta para mais esse aprendizado. E tem outras coisas também. Cada dia da semana tem uma coisa ali, tá? Como eu disse, vai ter que ser assim, muito rápida, para não entediar vocês. Depois temos o currículo. O currículo são apostilas, aí sim são material impresso para o ano todo. Então, você tem... Hoje eu entreguei a 6ª apostila lá dentro da plataforma, nem avisei as alunas ainda, tem que avisar isso lá depois. Mas tá lá a 6ª apostila dentro da plataforma. A gente logo vai liberar a 7ª, as outras apostilas também. E são o que, gente? Um material para você pegar e aplicar. Tu imprime... Tá lá assim, facinho para você em azul que você precisa saber e em preto que você vai ler para a criança e as atividades para serem realizadas. Eu me comprometo a mostrar para vocês, depois dessa aula, nos stories, por dentro, como é isso aí, essas coisas de forma mais detalhada. Tem lá nos destaques do Instagram também, que Bruna e eu fizemos para mostrar melhor isso para vocês, tá? Então depois vocês podem dar uma espiada lá também. Mas são essas 12 apostilas inspiradas em quê? 12 livros, então a gente vai retomar essa conversa mais para frente. Quais foram os livros escolhidos para o currículo, por quê e como ler aqueles livros aí na sua casa amanhã, se você já tiver aí nessa, por exemplo, tá? Também temos ali disponíveis aulas sobre tudo sobre alfabetização bilíngue. Essas aulas acontecem todas as quintas-feiras, às 21 horas, e ficam salvas, registradas lá dentro da plataforma. Então, nós temos aulas falando sobre o que o seu filho precisa saber, o que a sua família precisa saber, para que você possa alfabetizar o seu filho em inglês também. Hoje, a Bruna compartilhou lá nos stories dela a Eloá, que é a filhinha dela que tem 6 anos, né, Bruna? E está lendo em inglês, ó, com uma fluência perfeita. E ontem eu também entreguei um livro para o Edward e ele foi lendo em inglês assim, eu falei, o coração vai ficando assim, ó, quentinho, alegria do que a gente está aí feito nas nossas casas e compartilhado isso com as alunas do clube. Então, tudo que vocês precisam saber sobre alfabetização bilíngue, mais material, porque nós temos material de alfabetização disponível na plataforma também, da parte de pré-alfabetização, e logo temos mais coisas aí, que a gente não vai dar muito spoiler, tá bom? Tem spoilers. Tem spoiler, não posso falar nada agora. Depois nós temos dentro... Olha, gente, olha o tanto de coisa que eu já falei. Estou cansando de falar aqui. Formação Mama Bear. Gente, isso aqui é aula de inglês para as mães. Então, você, em vez de precisar sair da sua casa, organizar o tempo, gastar gasolina, gastar trânsito para assistir uma aula de inglês, não, tu vai sentar na sua casa terça-feira às 21 horas para assistir a sua aula de inglês. Um espaço feito para as mães aprenderem inglês. Então, todas as terças-feiras às 21, nós temos isso aí disponível para vocês. Eu não sei se eu falei, mas tudo isso aqui que eu estou falando, e eu ainda não acabei, está incluso em apenas uma assinatura. É apenas uma assinatura. Tu não vai falar assim, eu vou contratar, quanto é isso, quanto é aquilo, o que eu vou escolher primeiro, porque eu não posso escolher tudo. Gente, tudo isso é um pacote disponibilizado para vocês agora, durante o tempo de Black antecipada que nós temos feito, por um valor irresistível que não vai se repetir nunca mais, tá? Deixa eu passar para o próximo slide. Depois nós temos a comunidade de aluna no WhatsApp também, com os grupos separados, organizados ali, o grupo geral das alunas, o grupo de avisos, enfim, é um espaço de troca, que uma mãe compartilha o que tem vivido, as outras, antes mesmo que eu e a Bruna responda, quantas vezes as próprias alunas já se resolveram entre si ali, numa troca muito rica que tem acontecido ali dentro do clube. E dentro do Clube de Inglês em Família, tem esse aulão de leitura em voz alta em inglês. Esse aulão tem 2 horas,
tá? Então, nós não vamos repetir esse aulão aqui, mas tudo que nós vamos falar aqui hoje foi pescado desse aulão que é comprido. Eu não posso segurar vocês aqui até meia-noite, tá? Mas temos lá dentro esse aulão completíssimo, tá? Que foi feito sobre leitura em voz alta em inglês. E o que nós vamos falar aqui hoje, que é o tema da nossa aula oficialmente, é como começar a ler livros em inglês para os seus filhos. Vocês vão sair daqui hoje, pessoal, sabendo duas coisas. Vocês acabaram de conhecer brevemente o Clube de Inglês em Família e como isso pode transformar a vida da sua família, porque é isso que nós temos ouvido, quanto a colocar o inglês dentro de casa tem transformado a vida das famílias, e não só agora, no momento, mas também a vida futura dos seus filhos. Porque o inglês não é algo que hoje as pessoas possam simplesmente dizer, não vamos, não quero, não. Em algum momento vocês vão ter que pensar no inglês. Se não for agora, vai ser mais para frente, tá? O inglês é a realidade do nosso mundo hoje. É uma decisão inevitável. Uma decisão inevitável. Ele é o básico, tá? Quando a gente falava antigamente, alguns anos atrás, sobre o inglês, ele era como um plus. Quando as pessoas colocavam inglês no currículo, era um plus, era um a mais. Hoje em dia, o inglês ele não é um a mais. Ele é o básico. É o básico para qualquer trabalho que vai ser desenvolvido no futuro, é o básico para o dia que nós vivemos hoje. Muitas coisas, o seu filho, a sua família pode deixar de ter acesso se não tiver acesso à língua inglesa. Eu poderia dizer N coisas aqui agora, mas eu quero trazer o exemplo de livros. Graças a Deus, hoje em dia nós temos tido no Brasil um movimento que tem trazido e traduzido muitos livros. Mas vocês não fazem ideia do quanto de livros ricos e preciosos que nunca foram traduzidos para a língua portuguesa. Ei, Tainá, vou contar uma coisa que eu nunca contei, acho que nem para você. Ó, novidade. Nunca falei sobre isso, mas uma amiga minha, acho que a maioria aqui talvez já deve ter conhecido, já ido no perfil, enfim, ela infelizmente não está mais entre nós, mas a Arielle Pedrosa, uma vez, sentou comigo e ela teve um desabafo e ela falou assim, se eu pudesse voltar atrás, eu com certeza teria alfabetizado meus filhos em inglês. E ela falou assim, eu lembro ela assim falando assim, olhando para mim como quem fala, você precisa fazer as pessoas acordarem para isso. Porque naquela época ela estava assim vendo o mundo, né, de possibilidades de currículo, de livros, de conteúdo que as crianças poderiam ter acesso, mas não têm, porque não sabem compreender a língua, né? E ela mesma falava assim, que se ela pudesse, ela teria com certeza, se as duas línguas, né, tivessem sido uma realidade desde sempre na casa dela, ela com certeza teria alfabetizado os filhos também em inglês, para que eles tivessem acesso a esse tipo de livro que a gente vai falar aqui hoje, para que eles pudessem ter uma certa independência e mais oportunidades e possibilidades, né, dentro do que nós temos hoje, da gama de assuntos que hoje só temos em inglês. Além disso, além de muitas coisas nunca terem vindo para o Brasil em português, além desse monte de coisas que é riquíssimo e que muitas famílias não têm acesso por causa da barreira da língua, ainda tem aquele monte de coisa que vem para o português com uma qualidade ruim. Semana passada nós estivemos conversando lá dentro do grupo de alunas sobre um livro maravilhoso, que está aqui do meu lado agora, que acho que em português ficou o Cisne Trompeteiro, o Cisne de Trompete. O cisne e o trompete. Ou é o Isso trompete do cisne? Não sei. Alguma coisa assim, a gente leu ele em inglês, tá aqui em casa. É do mesmo autor de Charlotte's Web, Exato. do Tia de Charlotte. Aí. Isso aí. Então, aí nós lemos aqui em casa esse livro, e uma amiga estava ao mesmo tempo lendo esse livro, nós lemos em inglês. E uma amiga muito próxima estava lendo esse livro ao mesmo tempo em português. Então, chegou numa parte do livro em que havia uma coisa assim muito particular da língua, que só poderia, assim, o sentido daquilo só poderia ser compreendido em inglês, que é a palavra dumb, significa burro, dependendo do contexto, um xingamento de burro, ou pode ser surdo. Então, quando alguém vai falar assim, fulano é surdo, nesse livro aqui,
Fulano é surdo, em inglês é dumb, he's dumb. E significa surdo, não é um xingamento. É só a forma como é dito que fulano é surdo. Então eu falei, como será que traduziram isso para o português? E eu pedi para ela me mandar uma foto. Gente, que tragédia. Olha só, mesmo uma coisa sendo traduzida para o português, o sentido da história se perdeu. Tem outra palavra, ó, e eu estou falando de um livro. Se eu fosse pegar um monte para analisar, gente, nós íamos ficar aqui muito tempo. Tem uma outra palavra nesse mesmo livro, que é balbucio, balbucio. É a palavra balbucio, que agora me fugiu aqui como que é a palavra. Só que essa Aqui é burp, que ele coloca, né, assim, que fica uma onomatopeia. Exato, porque a palavra é o som do balbucio. E aí eu fiquei pensando, meu, como será que traduziram isso aqui para português também? Fui lá ver, em vez da pessoa, do tradutor, colocar lá, assim, um som de sussurro, ficou a palavra balbucio, balbucio, balbucio. Aí eu falei assim, ah, não, pelo amor de Deus, que pobreza de tradução. Não pensem que acontece só em livro de capítulo, não. Olha aqui, ó, tem um aqui, ó, Monkey Puzzle, Julia Donaldson. As versões dos livros da Julia Donaldson em inglês são infinitamente melhores para serem lidas do que as histórias em português. Não que as histórias em português sejam ruins, tá? Mas as histórias em inglês, elas têm uma repetição na narrativa, de estilo, de escolha de palavra, escolha de frase, as estruturas que a escritora Julia Donaldson escolhe para colocar no texto, gente, é riquíssimo, assim, é muito legal, né? Os trocadilhos que ela faz em português simplesmente some. Aqui, o Senhor Boaventura também. Sim. Senhor Boaventura, Alice no País das Maravilhas. São muitos livros, gente. São muitos livros que, assim, para fazer sentido em português, existe muita adaptação, muita mesmo. Então, assim, é claro que eu sempre falo com uma amiga que é claro que a gente tem que sempre melhorar as nossas traduções. Só que, por outro lado, vocês, assim, eu não quero ser refém de uma coisa que eu posso ter acesso ali. Eu quero que meu filho veja e se maravilhe, assim, sabe, com a riqueza da língua, se ele puder saber aquilo, né? Não tem como, a tradução sempre vai perder alguma coisa do texto original, sempre, gente. E essa tradução que eu estou reclamando para vocês, quando tu vai comprar esse livro na Amazon, sabe o que aparece lá? Tradução altamente recomendável. Então, assim, ó, o melhor dos tradutores na tradução premiada e o texto não ficou tão rico quanto em português. Alguém levantou a mão, Stephanie, tu quer falar? Boa noite. Boa noite. Eu tô ouvindo aqui, né? E aí eu tava pensando, como a Bruna falou no começo, a gente parece que fica meio travado de falar com o filho em inglês, né? É bem estranho mesmo. E eu tinha uma dúvida, para a gente começar a ler esses livros, seria interessante a gente também ensinar o método fônico, o alfabeto fônico primeiro, ou só vai lá e lê? Porque eu também lendo, gente, sou horrível. Fiz inglês, mas eu nem sempre eu falo as coisas certas, eu fico assim, meu Deus, será que ele entendeu o que eu li? Ficou horrível. E aí eu queria saber por onde, se eu posso começar só ler mesmo, assim, vou ler, ou se eu posso tentar introduzir isso, assim. E como fazer isso, né? Porque eu nunca nem vi também material de método fônico em inglês. Olha, lá dentro ainda, viu? Lá dentro do tudo sobre a alfabetização bilíngue, aquele módulo que eu mostrei para vocês, aquela trilha, nós já estamos avançando no método fônico com as mães. Uma das coisas que uma das mães falou lá, inclusive, eu acho que a gente compartilhou esse relato nos stories alguns dias atrás, a Cris Bruna, que botou lá no grupo, foi o quanto agora, quando ela vai ler com o filho dela, ela já consegue identificar que tipo de palavra a estrutura da palavra, a estrutura da frase, depois das aulas de alfabetização. Mas, respondendo a sua pergunta, Stephanie, é claro que se você aprende o método fônico em inglês, se você aprende os sons das letras, os dígrafos, as vowel teams, que são quando temos duas vogais juntas e formando apenas um único som em inglês, por exemplo, claro que tudo isso vai ajudar o processo de leitura na sua casa, com certeza. Mas você não precisa aprender o processo de alfabetização pelo método fônico todo antes
de começar a ler inglês com seus filhos. Isso é uma coisa que, com o seu inglês básico, com a pouca coisa que você sabe de inglês hoje, você já pode começar a fazer com seus filhos amanhã, por exemplo, tá? Eu vou te mostrar aqui, ó, vou passar um slide aqui para mostrar para vocês, porque justamente, tá? Nós queremos mostrar isso para vocês. A primeira coisa, Stephanie, é fazer a escolha correta do livro que vocês vão fazer a leitura aí na casa de vocês, tá? Esse livro aqui, que eu tenho lido, olha só, é um livro que tem pouquíssimas ilustrações, ele é um livro de capítulos todo em inglês. Eu tenho lido ele com os meus filhos, porque eles já têm tido vivência da língua. Antes de nós lermos esse livro, nós lemos, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Nós lemos muito o quê? The Very Hungry Caterpillar. Ah, tá lá. Obrigatório nos lares, na biblioteca bilíngue de vocês. Ó, Bruna, tu tem aí Goodnight Moon? Obrigatório, tá por ali. Tem, ó. mas as crianças estavam mexendo, então não tá aqui perto de mim. Eles estão sempre pegando os livros, né? Ó, The Napping House, The Little House, The Cat in the Hat, esse eu tenho também. Então, assim, ó, antes de nós irmos para os livros que são complexos, nós vamos começar com os livros de texto simples, tá? Com livros com quê? Com bastante repetição, como eu botei na tela, tá? Esse livro aqui, ó, quase todo mundo conhece esse livro em português. Talvez vocês tenham esse livro em português na casa de vocês. E se vocês tiverem ele em português, vocês podem lê-lo em inglês com seus filhos amanhã, tá? Lá dentro da plataforma do clube, na parte gratuita, isso que eu estou falando com vocês é totalmente gratuito, tá? Ali dentro do clube. A transcrição do livro. Então, nós pegamos o texto em inglês e disponibilizamos ele em PDF para você imprimir e colar no seu livro, tá? Então, eu tenho alguns livros aqui na minha casa, vou pegar aqui para vocês verem. Eu podia ter pego tudo isso antes, né? Mas estou pegando tudo agora. Ó, esse livro aqui, em português, em inglês, ele é muito caro. Deixa eu tirar aqui a tela para vocês um momento. Ó, esse livro aqui, em inglês, ele é muito caro. Então, eu fiz o quê? Eu o adquiri em português e coloquei a transcrição com o original, o texto original. Olha aqui, ó. Fiz em PDF, recortei e colei no meu livro, tá? Então, vocês podem transformar livros que vocês já tenham em português em livros em inglês. Como eu faço isso? Bem, primeira coisa, muitas transcrições nós já disponibilizamos para vocês de forma gratuita, porque nós queremos o quê? Facilitar a vida de vocês, minha gente. É isso, nós estamos aqui. O que eu e a Bruna sofremos antes, nós não queremos que vocês sofram também. Então, nós temos essa área lá dentro da área de membros, essa parte gratuita no Clube de Inglês em Família. Depois vocês podem acessar o nosso site, se cadastrar ali na área de membros e acessar essa parte gratuita, tá bom? Então, esses livros, quais são os primeiros livros que vocês vão começar? E esses livros, para começar, isso aqui talvez você diga assim, mas esse livro da Lagarta Comilona, ele é muito simples. Será que o meu adolescente vai gostar? Por mais que seja um texto simples, ele, justamente, é isso que nos atrai no momento para começar com, independente da idade dessa criança, se for um adolescente também. É um texto fácil de ser compreendido e as ilustrações auxiliam na compreensão do texto. Eu deixei na tela de vocês também que nós deixamos 8 sugestões de livros infalíveis. Qualquer um daqueles 8 livros vocês podem começar a ler com os filhos de vocês amanhã, por exemplo, tá? Depois vocês chequem lá no Instagram, que está lá as recomendações de livros para vocês. Mas é esse o tipo de livro que vocês vão escolher para começar, tá? Talvez você diga assim, eu sou fluente em inglês. Vou começar com esse livro, não posso ir para o mais complexo de cara, como esse que você falou, da The Trumpet of the Swan. E aí eu digo para vocês que vocês vão começar com o simples, justamente porque o seu filho vai estar começando também. Se você já é fluente, isso é meio caminho andado, tá? Mas você ainda vai começar com livros, com repetições, com texto simples, com ilustrações que auxiliam na compreensão do texto, tá bom? Deixa eu ver que chegou uma mensagem aqui no chat. Minha filha tem 4 anos, nunca teve contato com inglês. É só ler e pronto, mesmo que ela não entenda nada? A ideia é que ela entenda por quê? Repetições e textos simples.
e ilustrações que ajudam na compreensão do texto. Então, a hora que tu pegar esse livro aqui, ó, se você tiver esse livro em português na sua casa, por exemplo, você pode transcrever, ou seja, colar ou escrever o texto em inglês no cantinho, tá? Nós deixamos isso aí disponível para vocês lá dentro da plataforma na área de membros gratuitos do Clube de Inglês em Família. Tu pode colocar a transcrição do texto. Se você não tem ele ainda, tá num preço legal na Amazon. Invista na sua biblioteca bilíngue. Isso aqui hoje estava R$45 a versão cartonada. Eu preciso comprar outra, inclusive, porque a minha foi mastigada. Mas, todos mastigados, ainda bem que são cartonados. Então, tu vai pegar esse livro e tu vai falar para sua filha assim, ó, filha, hoje nós vamos ler um livro que tá diferente, ele tá em inglês. Uma das estratégias que a gente ensina lá dentro do Tudo sobre Criação Bilíngue, é, inclusive, escolher um brinquedinho da sua casa, uma boneca, um fantoche, um ursinho de pelúcia, o que seja. E tu fala assim, ó, esse urso aqui, se for uma criança pequena, né? Um adolescente não vai cair nesse papo, mas tu pode conversar com o adolescente com outro tom sobre a importância da língua, por exemplo. Como a criança pequena, tu pode falar assim, ó, esse fantoche, esse brinquedo, aquilo que você escolher, fala diferente, ele fala uma língua diferente, ele fala inglês. Vamos aprender juntos em inglês para poder falar com ele, ou para a gente poder viajar um dia lá naquele país que fala inglês e falar com ele, certo? E aí vocês vão ler, enquanto vocês leem esse livro, vocês vão apontando, ó, in the light of the moon, a little egg lay on a leaf. Leaf, egg, moon, in the light of the moon. E tu vai fazer a mesma coisa com o próximo texto, e o próximo, e o próximo. Então, essas primeiras sugestões que nós damos para vocês, que nós demos para que vocês comecem a ler, são sugestões cuja ilustração vai auxiliar na compreensão do texto, e a repetição vai ser melhor para você e para a criança também compreender aquele conteúdo que está sendo dito, tá bom? Então, sobre tradução, tá? Vai lá, Bru. Gente, sobre tradução, eu queria pontuar aqui uma coisa, porque assim, nós, ao longo dos últimos anos, fomos muito bombardeados aí por propagandas de que a língua materna, ela precisa estar fora do momento da língua estrangeira, da língua alvo, da segunda língua, né? E então a gente sempre fala assim, a gente sempre ouviu, né? Eu preciso aprender inglês com um nativo, eu preciso aprender inglês em uma aula que não tenha português, eu preciso aprender inglês onde exista uma imersão, e só assim eu vou aprender. Gente, olha só, isso não é verdade. Primeiro, porque hoje, dentro dos estudos da linguística, a gente está mais do que provado de que é impossível você deixar a sua língua materna do lado de fora, ainda que você não esteja falando português, ainda que o seu filho esteja falando português, ou esteja falando inglês, ainda que vocês dois estejam usando a língua-alvo, o português ele está presente nem que seja nos mecanismos mentais de associação. Então, o que a gente fala a respeito da tradução? É errado traduzir? Gente, não é um pecado traduzir assim, nossa, pronto, você botou tudo a perder se você ficar traduzindo. Não é isso. Mas o que a gente fala é que você não tire o desconforto da criança. O que é a tradução? Quando você está, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão assistindo um filme dublado, tá? E aí vocês mudam para um filme legendado. Inicialmente, vocês vão sentir um desconforto, porque você antes não estava lendo nada, você estava só assistindo o filme e ouvindo na sua língua materna. Agora vocês precisam ler e ouvir ler na sua língua materna e ouvir uma outra língua. Quando você retira a legenda, aí que o desconforto vem mesmo, porque você está tentando entender ali as coisas, mas você não tem mais aquele suporte visual. Mesmo pessoas fluentes em inglês, por exemplo, se estiverem assistindo um filme legendado, quando tira a legenda, vem um desconforto. Isso é normal, tá? Então, o que eu quero falar com isso, dando esse exemplo, é que a criança, quando você for ler os primeiros livros em inglês, talvez ela tenha aquela reação do tipo, mãe, lê direito, não, lê em português, não lê desse jeito, eu quero na outra língua, lê normal, né? O que a gente fala a respeito da tradução? Ao invés de você retirar esse desconforto, porque é igual na academia, gente, eu sempre falo isso, você vai para a academia, você vai malhar, vai doer, né? Você vai cansar o seu músculo. Quando você está exercitando o cérebro com o bilinguismo, também pode ser desconfortável de início,
Você tirar sempre esse desconforto evita que você avance. Então, a ideia é utilizar a tradução como um último recurso quando ela realmente for necessária. Olha, eu vou pegar o mesmo livro ali da Tainá, ó, The Very Hungry Caterpillar. Olha só a diferença. Eu vou pegar aqui uma outra parte. Não liguem não, porque esse daqui, gente, esse aqui também é guerreiro, olha. One Sunday morning, the warm sun came up and pop, out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. Olha só, você tá lendo isso pro seu filho. Aí seu filho fala assim, eu não entendi nada. Aí você pode, por exemplo, falar assim, one Sunday morning, ainda que ele não entenda Sunday de primeira, que é domingo, ainda que ele não pegue isso. Você fala, one Sunday morning, the warm sun came up and pop, out of the egg, porque você já leu, né? The little egg. Out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. Se ele não entendeu todos os seus gestos, o seu tom de voz, você pode fazer o que agora? Apontando, você apontou para as ilustrações, você mudou seu tom de voz, você usou os gestos. Criança não pegou, o que você pode fazer? Você pode interagir em português, mas sem traduzir. De que forma você pode fazer isso? Você fala assim, você viu, filho, quando o sol nasceu? Olha só, olha esse sol. Tá vendo o sol? E a lagartinha? Where is it? Where is the caterpillar? Here is the caterpillar. Very good. So, let's move on. A criança ficou muito desconfortável, chorou, fez birra, não quer. Começou a ficar irritada, você pode fazer uma tradução ali, mas sempre trazendo, sempre trazendo. Qual que é o segredo? Tá? Ainda vai falar disso, mas a repetição. Você não vai pegar esse livro, ler hoje, jogar ele lá pro canto? Vocês acham que esse livro fica desse jeito aqui, gente? Porque ele foi usado uma vez? Never, jamais, num bom francês, jamais. Isso não é feito nem com as leituras em português. Eu tenho certeza que quando vocês leem em português, vocês leem o livro e pronto, acabou, nunca mais será lido nessa casa. Não é assim nem em português. Então também não vai ser assim em inglês, eu preciso ter isso em mente. Exatamente. Então, a tradução, ela pode vir como um suporte quando aquilo ali não for, quando esse desconforto ele não tiver mais nenhuma forma de amenizar. A ideia, gente, é que os nossos filhos se acostumem. Às vezes, em um primeiro dia, a criança pode oferecer resistência, mas existe uma série de ferramentas, uma série de abordagens, a gente fala muito isso lá no Tudo sobre Criação Bilíngue, que é um mini curso, tá? Natália, essa caminho para encontrar as transcrições é só fazer o cadastro no Inglês em Família, que é como se você entrasse como um membro gratuito, você acessa lá esse módulo das transcrições, tá? Depois então, eu posso pedir para o Vini te explicar também, Natália. A gente pode botar lá no grupo, a gente explica no grupo. Depois a gente pode caminhar ali no grupo também, né? Depois a gente mostra com vocês ali. Exato. Então, gente, a tradução, o que acontece? Ainda que você use, é para você ir tirando essa tradução, tá? E deixando que esse desconforto da criança seja tratado não com seu suporte linguístico o tempo todo, mas esse desconforto vai sendo tratado com o tempo. Se você persistir, se você continuar lendo em inglês, se você continuar ali perseverando, a criança ela vai se acostumando e ela vai tomando gosto por aquilo ali. Exato. E agora, vou deixar a Tainá seguir, porque logo ela vai responder aqui uma pergunta sobre a questão da pronúncia. Eu acho que a Angélica, pessoal, levantou a mão também. Não sei se ela quer fazer uma Pode pergunta. falar, Angélica. Isso, eu tinha uma pergunta. É o seguinte, tu falou dos livros, né, com frases mais simples e repetições, mas quando a criança já está familiarizada com a história, por exemplo, dá para ler uma história um pouco mais complexa, isso pode ser bom ou isso prejudica, não é tão legal? Se a criança já conhece a história, tá? Por exemplo, né? Se ela já conhece aqui esse livro que é mais complexo, que eu vou mostrar para vocês agora, que é O Mundo Nunca Dorme. Esse aqui é um dos livros mais complexos para serem lidos ali. Se ela já conhece a história, se ela já está familiarizada com isso em português, ela vai ser uma leitura mais tranquila em inglês, porque ela vai se lembrando das partes da história. Qual que é a maior barreira? É não compreender o que o texto está falando e ficar chateada, porque, poxa vida, eu não estou entendendo nada.
ela já tem a compreensão da história. Ela vai começar a prestar atenção na forma como isso vai ser dito na leitura, não no significado. Existe a forma e o significado. A forma é o texto, a forma como ele é escrito, é as palavras que são usadas, a frase, como é que esse texto foi construído. E o significado é o que diz esse texto. O que esse texto diz? São essas duas coisas que a criança vai prestar atenção durante a leitura, na forma e no significado. Se ela já compreende o significado, ela tem mais espaço para prestar atenção na forma, tá? Então, você pode ler livros mais complexos que essa criança já conheça antes. Você talvez viva alguma dificuldade, uma barreira da criança com a língua que diga assim, isso acontece muito, muitas mães já falaram. Eu quero que leia em português, eu não quero em inglês, não quero esse livro em português. E é comum isso acontecer, pode ser que aconteça, não é certeza. Nesse caso, quando isso acontece, aí a gente orienta que comece com histórias que a criança ainda não conheça, tá? Porque daí ela não vai querer ler aquele livro em português, às vezes pegou um apego na história, uma história que ela gosta muito, e aí de repente muda, tá? Então pode ter essa barreira afetiva da criança com uma história que ela goste muito e que agora vai ser lida em outro idioma, tá? Então às vezes é mais fácil começar com livros simples em inglês direto, para que não tenha esse pequeno, não é desentendimento. Esse vício, entre aspas, em relação à versão. Isso aconteceu comigo aqui em relação ao livro A Bruxa Salomé, de Audrey e Don Wood. Porque, gente, o nome Bruxa Salomé é muito legal. E Hecate Peg nem é tanto. Então, as crianças, às vezes, quando eu até vou ler em inglês, eu fico assim, ai, gente, eu falo Bruxa Salomé e continuo lendo em inglês, né? O que eu faço? Porque elas estão muito apegadas com o nome Bruxa Salomé, ao invés de Hecate Peg. Isso acontece aqui em casa com o do Paul Zelinsky, que não tem tradução para o português do livro, que é o Rapunzel. E aí, uma vez eu li Rapunzel e eles acharam o máximo. Então, o livro é em inglês e eu tenho que falar o nome dela em português, que é Rapunzel. Quando eu tô lendo ali no texto, eu falo Rapunzel. Aí eles, Rapunzel! Mas você sabe uma coisa que é interessante? Não sei, talvez alguém aqui que esteja aqui no encontro tenha esse livro. Tem um livro que uma vez eu ganhei em português, que o nome é Boa Noite, Arca. Gente, quando eu peguei esse livro, eu quase sentei e chorei. Chorei por todas as mães que nunca vão saber inglês na vida, de ver, assim, que triste é a versão em português. Por quê? O Boa Noite, Arca, ele é basicamente assim, Noé, né, vai dando boa noite para os animais em ordem alfabética. Aí, na letra A, tem jacaré. Na letra B, tem urso. Aí o que eles inventaram? Tiveram que fazer tipo o nome para o jacaré, assim, o jacaré Arnaldo, o jacaré Antônio, para ser A e A, entendeu? Mas por que tinha letra A? Alligator, B, né? Quando ele vai dar boa noite lá para o B, bear, C, aí outro animal com C. Então, por exemplo, quando os meus filhos, eles pegam um livro que talvez eles já conheçam em português, como foi o caso desse, e depois eu vou ler em inglês, eu tento chamar atenção a isso que a Tainá falou sobre a forma. Eu falo, olha, calma, não me pede para ler em português. Olha que legal, que vai rimar. Presta atenção nas palavras que rimam. Olha como é divertido. Olha, tem uma piada aqui. E é claro que no caso das crianças mais velhas, né? Ali já com 6 anos dá para pegar isso. Então, as crianças, elas começam a ver isso se desvendando nos olhos delas, sabe? Isso acontece muito com esses livros aqui, ó, por exemplo, do Elephant and Piggy. Às vezes tem eu nem gosto muito das ilustrações, apesar de eu achar que o ilustrador consegue fazer um elefante muito bem expressivo, que ajuda muito na compreensão do texto. Mas isso acontece muito, por exemplo, nessa coleção aqui, que em inglês tem alguns trocadilhos, umas sacadas assim que infelizmente em português não tem. E Então, perde isso demais. perde. Agora, uma questão, gente, vocês não precisam, como a Tainá falou, começar por livros complexos. Em relação à pronúncia, por exemplo, ao invés de você pensar, eu preciso aprender a pronúncia da letra A, da letra B, da letra C, da letra tal, eu preciso aprender os tempos verbais, eu preciso estudar inglês antes para começar. Você precisa basicamente saber ler aquele livro escolhido. Então, olha esse livro aqui, por exemplo. Vou pegar uma página que o elefante não esteja gritando, né? Por exemplo, aqui, ó. Olha só a quantidade de texto desse livro. Vocês estão vendo?
Essa quantidade de texto aqui é o que você vai precisar treinar para ler para o seu filho, para começar. Para começar, o que você precisa é aprender a ler este livro. Ao invés de você imaginar assim, eu preciso aprender a ler inglês. Não, você precisa aprender a ler o livro escolhido. Seja esse, seja o The Very Hungry Caterpillar, seja qualquer outro livro. Estou vendo aqui os livros que tem aqui perto de mim. Ao invés de você pensar em eu preciso, né, melhorar o meu inglês inteiro, como um bloco, como uma missão impossível, você pode dividir essa missão em pequenos pedaços. Imagina se você aprender, você que não sabe nada de inglês, se você aprender uma leitura por vez, isso ao longo de um ano é muita coisa. Olha aí, ó. Progressão da complexidade do texto, que a gente já falou até agora. Construa sua biblioteca bilíngue. Eu sei que talvez vocês, complementando o que a Bruna estava falando ali, né? Talvez vocês hoje não vão estar preparadas para ler The Trumpet of the Swan. Mas essa progressão de complexidade no texto, lendo livros simples, em algum momento vocês vão chegar na parte da leitura de livros complexos. Mas lendo a partir dos livros mais simples, né? A Bruna falou sobre aprender a ler o livro. Ela falou sobre a Mamãe Passarinho. A gente já vai falar para vocês. Ela vai falar aqui agora para vocês sobre a Mamãe Passarinho. Mas vocês precisam ler. Se você é fluente, ok. Você não vai ter dificuldade com a leitura, tá? Comece a ler inglês com seus filhos, mesmo sendo fluente. Tem muitas pessoas fluentes que não sabem como ler para os filhos. Não sabem o que fazer se os filhos pedirem para ler em português, por exemplo. Tá? Então, metade do caminho, que é a barreira da língua, pode estar aí vencida para você que é fluente, tá? Agora, falta colocar o seu conhecimento de inglês em prática para que você possa ler com seus filhos. Agora, se você está aprendendo a ler ao mesmo tempo em que o seu filho, você vai se preparar para ler. Foi isso que a Bruna falou agora. Tu vai aprender a ler um livro específico. Então, ok. Ampliar a tela? Se você estiver no celular, mexe na sua tela com os 2 dedos e diminui o zoom, talvez. Zoom. Porque para mim aqui já está no máximo do tamanho. Mas ok, então se vocês vão começar a ler inglês com os filhos de vocês, vocês não vão primeiro aprender o verbo to be, eu vou memorizar o verbo to be, preciso memorizar o uso dos verbos auxiliares, dos modal verbs. Não, aprenda um livro primeiro. Tá? É isso que nós vamos ensinar também agora. Como é que tu aprende a ler o Good Night Moon? Como é que eu vou aprender a ler este livro, tá? Então, você não vai precisar saber ser fluente, você só precisa fazer como a mamãe passarinha. E o que a mamãe passarinha faz, Bruno? Gente, método mamãe passarinho. Eu basicamente apelidei assim, por quê? Quando o passarinho sai ali do ovo, né? O que ele precisa? Ele precisa ser alimentado. Mas o que ele faz? Ele sai voando e vai achar o seu alimento sozinho? Ou a mãe espera ele ficar com 6 anos de idade para começar a oferecer alimento para ele? De forma alguma. O que ela faz? Ela sai na natureza em busca de recursos, coloca no seu biquinho primeiro, para depois ir lá no ninho e colocar no bico do passarinho. O que basicamente isso significa no contexto de criação bilíngue? Significa que, ao invés de você querer aprender tudo do inglês, assim, falar assim, agora eu vou passar 5 anos estudando, ficar fluente, para depois eu começar a oferecer isso para o meu filho? Não. Todos os dias você vai aprender um pouquinho e colocar no bico aí do seu passarinho um pouquinho. Então, que seja, eu aprendi a falar good morning, did you sleep well? Você dormiu bem? Eu aprendi a falar isso em inglês. Pois agora eu vou começar a comunicar isso para o meu filho. É pouco? É. Mas se você imagina, de pouquinho em pouquinho, todos os dias, ao longo de 1 ano, de 2 anos, o quanto você já vai ter comunicado em inglês, interagido em inglês com seu filho dentro de casa, sem precisar sair. Então, assim, você tem a oportunidade, não se desesperem, no sentido de que você precisa aprender tudo e ter uma pronúncia, assim, nossa, de alguém que domina o idioma, até porque dominar um idioma ninguém domina, nem a gente, o nosso próprio idioma, né? Então, você vai precisar aprender pequenas porções da língua, você vai porcionar essa meta. Então, é o que a gente faz lá, por exemplo, no Baby English com crianças de 0 a 3. Você vai, nessa semana, aprender a falar com o seu filho durante um momento de troca de fralda.
Esquece as outras coisas. É no momento da troca de fralda. Inclusive, isso é um método, uma abordagem chamado time and place, internacionalmente comprovado e que funciona. Tá? Então, a gente vai guiando vocês nesse sentido. O que o inglês em família é? O inglês em família é essa natureza, é esse environment, né? Esse ambiente onde, ao invés de você, mamãe passarinha, ir buscar em outro lugar, ficar desbravando, enlouquecida, por onde eu começo, mais que material, mais qual livro, mais por onde eu vou, mais o que eu faço. Ao invés de você sair na natureza sem rumo, a gente, como outras passarinhas, né? A gente colocou aí, ó, comida disponível para vocês, de qualidade, um banquete para que vocês ofereçam isso para vocês e para o filho de vocês na casa de vocês, sem vocês precisarem sair, enfim, sem terem medo, né, em relação à qualidade e às ideias que estão por trás ali do nosso material, por exemplo. Então, o método passarinho é isso, é você pegar um pouco, oferecer para o seu filho, um pouquinho a cada dia. Isso aí tem mais poder do que grandes mudanças drásticas. Você fala assim, quer saber, amanhã eu vou acordar e não vou falar mais português com meu filho, vou falar só inglês. Se você falar 15 minutinhos por dia, 10 minutinhos por dia, mas todos os dias, isso vai ter mais efeito do que você passar um dia inteiro falando inglês e nunca mais falar nada. Pode ter certeza. Perfeito. E aí, eu quero falar para você de um passo a passo para que você aprenda a ler esse livro em inglês. Então, se você está aqui agora, o que você faz? Tá, Tainá, já decidi que eu vou ler, então, Good Night Moon com meu filho, ou que eu vou ler The Very Hungry Caterpillar. Vou entrar lá no site do Inglês em Família, vou pegar a transcrição no livro e vou colar no livro em português que eu tenho aqui em casa e eu vou ler inglês com meu filho. Mas como é que eu vou aprender a ler inglês? Como é que eu vou vencer a barreira da pronúncia? Minha pronúncia vai ser errada. Eu vou ler usando as mesmas regras fonéticas do português, vou ler de que forma? Tá? Isso que nós queremos também falar para vocês aqui agora, tá? Lembrando que isso aqui é um resumo de um aulão de 2 horas, tá bom? Então, assim, ó, aprenda a ler o livro. Nós sempre recomendamos para vocês que os livros em inglês, existem muitas leituras sendo feitas desses livros no YouTube, por outras pessoas que pegam a câmera, colocam assim o livro na frente e começam a ler o livro na tela para vocês. Então, vocês vão Inclusive lá... nós. Inclusive, é verdade, ó. Eu vou botar lá nas comunidades gratuitas o link do nosso YouTube, que nós temos feito leituras e colocado lá para que vocês aprendam, tá? Então, usem lá o que a gente tem disponibilizado para vocês. Usem o que é gratuito para vocês também. Então, vocês vão digitar o nome do livro, The Very Hungry Caterpillar, seguido das palavras read aloud. Read aloud significa o quê? Leitura em voz alta, tá? Vou escrever aqui para vocês no chat, ó. Então, vocês vão lá no YouTube, escreve o nome do livro, seguido dessas palavrinhas read aloud que eu coloquei no chat para vocês, que vocês, saiu da apresentação, que vocês vão encontrar muitas opções de livros sendo lidos ali. Você vai escolher uma dessas opções e tu vai primeiro. Aí, né, existem várias formas como tu pode fazer, mas o que eu recomendo para vocês escuta a leitura primeiro. Escuta, sabe? Sem neura de ficar lendo, vou ficar acertando. Escuta, ouve, presta atenção na leitura que tem outra pessoa fazendo. Então, tu escuta essa leitura, presta atenção. Geralmente, especialmente esses livros ilustrados, são leituras de 3 minutos, 5 minutos no máximo. Então, tu não precisa de um tempão. Às vezes é o tempo que a gente gasta ali no Instagram fazendo bobagem, rolando feed, sem acrescentar em nada na nossa vida, certo? Então, você precisa de uns 15 minutos para aprender a ler um livro simples como esse aqui em inglês. Tu vai lá, tu escuta a história sendo lida. Depois você bota de novo o vídeo para ouvir e enquanto a pessoa está lendo lá o livro, tu vai acompanhando no seu próprio livro. Vai escutando e vai acompanhando a leitura sendo feita em inglês e lendo o seu livro em inglês, que já está em inglês ou que você transcreveu. Se você tem alguma palavra que tem mais dificuldade, você pode escrevê-la ali no seu livro ou cola com uma fita para não danificar o teu livro. Ou, não sei, né? Eu não vejo problema de pegar um pedacinho de fita, colocar ali com as palavras, ou escrever a lápis para depois tu apagar. Você pode ter esse recurso de escrever como essa palavra é pronunciada em inglês. Isso vai te ajudar na hora de fazer a sua leitura, tá? E depois tu lê esse livro em inglês,
tá? Você ouvindo, depois de ter ouvido, depois de ter prestado atenção na leitura, depois de ter acompanhado a leitura com os olhos enquanto outra pessoa fazia, depois de anotar algumas palavras que você vai precisar de mais ajuda, você leia esse livro para você. Escuta você lendo, escuta a sua pronúncia, tá? De cara, eu posso dizer assim para vocês vão errar algumas coisas de pronúncia. Não precisa nem ficar pensando, e se eu falar errado? Vocês vão ler alguma coisa errada, minha filha? Isso, assim, ó, certeza. Mas, na primeira vez que tu lê esse livro, aquilo que você leu errado, você continua, segue o baile. Na segunda vez que tu for ler, você já vai conseguir se corrigir um pouco mais na sua pronúncia. Na terceira, na quinta, na 10ª vez que você for ler esse livro, você vai conseguir melhorar a sua pronúncia. Não tem forma, não tem outra forma de você melhorar a sua pronúncia se não for lendo. Se você for começar hoje, fui lá, me matriculei no curso de inglês para fazer a conversação, você vai errar na primeira vez que tu for fazer a conversação, gente. Não tem como fugir disso, tá? O que vocês não podem deixar é que o erro, que é momentâneo, tá? Vocês não vão errar para sempre, ele vai ser melhorado, você vai aprimorar a sua pronúncia. O que vocês não podem deixar é que o medo de errar paralisem vocês que não leiam para os filhos de vocês. É melhor Entre o perfeito e o nada, vocês sempre vão ter o nada. Essa é uma frase que mudou minha vida, da Edith Schaefer. Entre a perfeição e o nada, pode ter certeza que você vai sempre ficar com o nada. E perfeito, gente, até na nossa própria língua, como eu disse, né? Quantas palavras, quantas pronúncias, quantas sílabas tônicas a gente não erra também. Tá? Então, assim, sem neura. Mas o meu filho vai aprender com sotaque. Tenha orgulho do seu sotaque. Tu só tem sotaque porque tu tá falando 2 línguas, tá? Não tenha esse medo. E quanto mais você lê, mais você vai progredir no seu speaking, na sua fala, tá? Então não deixe esse medo de se paralisar vocês. A primeira vez que eu comecei a ler em inglês livros de capítulos com o meu filho, que não foi esse livro, foi Charlie and the Chocolate Factory. Eu mesma, lendo pela primeira vez um livro de capítulos em inglês, ia mais devagar, ia às vezes tropeçando na palavra, nas pronúncias. E agora, gente, que orgulho que eu fico que nós lemos esse livro e eu pude, assim, enquanto eu vou lendo, eu vou fazendo uma análise da minha própria leitura. O quanto eu fiquei orgulhosa de mim mesma, no quanto a gente melhorou junto, o quanto a minha leitura melhorou, o quanto eu aprendi com esse livro, não só com... Esse livro é muito lindo, gente. Eu chorei o dia que eu li com o meu filho. Olha, esse aqui é um dos melhores livros que eu já li na vida, assim, de capítulos infantis, sério. E aí eu fiquei toda emocionada por 2 motivos. Por causa da história e porque eu tinha lido, assim, eu podia analisar a minha leitura e falar assim, nossa, gostei demais, fui muito bem nessa. Tá? Então é uma coisa que a gente vai progredindo. Você vai aprender, seu filho vai aprender. Outra dúvida que talvez você tenha, mas o meu filho vai aprender errado? Ele vai aprender com você. À medida que você progride no seu inglês, ele vai progredir também, tá? Então, é só uma questão de vantagem. Vocês precisam mudar a forma como vocês olham para os erros que serão cometidos. Não é uma questão, como eu falei, de será que eu vou errar alguma coisa? Mas e quando eu errar? O que eu vou fazer a respeito disso? Mas eu acabei de ler e eu acho que eu fui péssima. Sabe o que tu faz? Tu vai lá no YouTube e escuta de novo. Vai lendo junto com a pessoa que está lendo. Esses livros que eu falei para vocês é 5 minutos. Gasta 5 minutos do seu dia para ouvir a leitura em voz alta ser realizada. Que vocês vão ver a mudança que vocês vão ter no inglês de vocês e com os filhos de vocês. Tá bom? E uma coisa que a gente também recomenda, assim, é que vocês não caminhem sozinhas. Porque quando a gente está tentando desbravar tudo sozinha, é tudo mais difícil, né? Às vezes ali, por exemplo, as alunas que são recém-chegadas no clube, às vezes mandam mensagem lá no grupo das alunas, né? Gente, quem já leu esse livro aqui? Nossa, eu senti mais dificuldade, essa palavra, aquela outra, e as alunas vão ajudando, nós vamos guiando vocês, e o Inglês em Família surgiu justamente com esse motivo, né? Para que vocês não caminhem sozinhas. Alguém falou sobre o livro caro. Olha, você tem a opção de fazer o que a Tainá falou, né? Que é, entre aspas, bilinguar o seu livro. Você pode comprar a versão em português e colocar ali a transcrição. Nós temos algumas transcrições de alguns livros, né? Dentro ali do clube. E aqueles que você tiver, você pode fazer isso com os livros. É o caso de alguns livros que às vezes estão fora de edição, por exemplo, né? Apesar de que esse The Very Hungry Caterpillar tá mais barato do que em português, que eu vi hoje de manhã.
Então, ele e está tem mais dessas. barato que o Vamos, português. a Black da Amazon está chegando. Porém, falando em Black, pescando essa palavra, Tem. falando Olha, em Black, gente, olha, essa conversa, esses encontros que a gente quis promover, não se enganem, não achem que é assim, elas estão querendo fazer venda, só fazer venda e pronto. Não é. No entanto, que eu e Tainá pensamos em vários encontros para promover para vocês mudanças significativas dentro da casa de vocês. Nós já falamos sobre o método Charlotte Mason, a proposta de inglês dentro do método, que é um método que inspira muita da prática ali do currículo, que é um método clássico, né? Um método clássico cristão. Nós já falamos, qual foi o primeiro encontro, Thay? Foi as 4 formas, tá? de criar As filhos 4 bilíngues. formas de criar filhos bilíngues, nós falamos das técnicas, né? Das abordagens mais famosas, time and place, SOPOL, minority language at home, a Mixed Language Policy, nós mencionamos isso aí e agora nós estamos fazendo esse encontro sobre leitura em voz alta, porque a leitura em voz alta, ela é a ferramenta mais poderosa porque ela tem contexto, ela tem vocabulário, ela tem ilustração, ela progride, ela ajuda, ela é um recurso excelente. É claro que ouvir música é importante? É importante. É claro que brincar é importante? É importante. Mas a leitura, ela vem pronta com um contexto na sua mão. Então, ela é o mais importante. E, gente, dentro aqui do clube, nós estamos promovendo assim, é mais do que uma oportunidade, uma coisa irreal, que eu não sei nem se o Vinícius vai deixar a gente fazer isso algum dia de novo, que é absolutamente tudo do clube que a Tainá mostrou para vocês. Absolutamente tudo aquilo ali, pelo preço do que seria a mensalidade de uma pessoa das escolas mais baratas de inglês aí, que você pode Mas tem que achar. procurar muito para achar nesse preço. Isso, que você achar lá. Porque o que acontece? Você tem que pensar o seguinte: quanto custa para o seu filho aprender inglês hoje? Um filho. Quanto custa? No mínimo, aí a média, no lugar mais ok, assim, dos mais baratos, mais econômicos, uns R$ 200 por mês. Isso é uma mensalidade numa escola de idiomas, por exemplo, tá? R$ 200 por mês ao longo de 12 meses. Geralmente é mais de um ano, né? Um desses cursinhos de idiomas. Então, você multiplica isso ainda, por exemplo. Aí você pensa o seguinte, mas eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, o que eu faço? Você multiplica isso. Então, por exemplo, se você tem 3 filhos, é R$ 200 vezes 3 por mês que vocês vão investir. E aqui, gente, dentro do Clube Inglês em Família, nós estamos promovendo por 12 vezes de R$ 105 tudo isso que vocês viram. Programa para bebê, programa para criança de 4 anos, 4 a 6, de 7 anos, a partir ali dos 9 anos, quando já está lendo com fluência livros de capítulos, por exemplo, tem o Wise Bear. A formação Mama Bear para vocês mães. Vocês, mães, vocês podem fazer aula de inglês com a gente semanalmente. Em breve nós teremos aí outros níveis dentro da formação. Nós temos todos os recursos que vocês precisam, tudo aquilo que a gente mostrou no início. Temos minicurso, tudo sobre criação bilíngue, onde você aprende os fundamentos, né, da prática bilíngue dentro de casa. Nós temos uma série de aulas, tudo sobre alfabetização bilíngue, se você quiser alfabetizar o seu filho. Nós temos um aulão, leia inglês para o seu filho, que é basicamente uma extensão do que a gente falou aqui, de uma forma muito mais detalhada, onde a gente fala sobre os benefícios da leitura em voz alta, onde a gente fala sobre livros vivos, onde a gente fala sobre essa questão das traduções, né, assim, de por que ler em inglês especificamente, tá? Isso aqui dentro do aulão LVA. Nós temos a formação Mama Bear, que são as aulas para as mães, que sim ficam gravadas, elas acontecem ao vivo às terças, mas elas ficam todas gravadas para as mães, tá? Nós temos o Wise Bear para crianças já maiores, nós temos o currículo, só o currículo, gente, já avalia esse valor. Vocês têm todo... exatamente. O valor que vocês estão pagando valia apenas o currículo, vocês estão levando tudo. Tá? Absolutamente tudo isso está incluso. Então, o currículo, que é 1 ano
de inglês, ali, de material pronto para você imprimir e aplicar com o seu filho, onde tem memorização de versículo, onde os livros, eles são uma inspiração temática. Então, a gente já liberou, por exemplo, agora o Corduroy, The Little House. As crianças aprendem números, cores, estações do ano, elas fazem exercícios de pré-alfabetização, de consciência fonológica dentro do material. Enfim, temos o currículo. Temos o Baby English para 0 a 3 anos. Se você está grávida, você pode começar o Baby English. E a comunidade do WhatsApp, o que mais, Tainá? Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Tudo sobre alfabetização, material de alfabetização. E é importante dizer, pessoal, que esse valor, que isso aqui não é terrorismo, tá? A gente tem trabalhado muito dentro do Clube de Inglês em Família. A gente está sempre aumentando as coisas que estão lá dentro. Então, nós não temos mais condições de repetir esse valor. A única coisa que a gente pode garantir para vocês é que isso aqui é uma condição exclusiva da Black Friday, tá? Ao longo do ano, quem acompanhou Inglês em Família pagou até R$170 por mês. Foi isso em maio, foi em junho, foi em vários momentos, foi esse o valor, tá? Da mensalidade. Esse é o nosso valor normal da mensalidade, tá? E aí, durante a Black, a gente decidiu fazer uma Black de verdade. Isso aqui não é propaganda fake, tá? Tem gente que aumenta o valor para depois só para baixar durante a Black e obrigar a pessoa a comprar. E não, tá? Nós temos o valor da nossa mensalidade pensando em tudo que tem lá dentro, em tudo que tem sido colocado. Imagina aulas ao vivo de inglês, aulas ao vivo de alfabetização, material sendo produzido, tá? É muita coisa que tem disponível lá dentro da plataforma. E essa aqui é uma oferta exclusiva de Black Friday.